que foi a candidatura de uma pessoa da IBP a vereador. Aí deixa eu explicar essa situação para vocês. Nós tínhamos aqui na IBP, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas nós tínhamos 6 pessoas ligadas à IBP, que eram pretensos candidatos a vereadores. Quem eram essas pessoas? A Bianca, a Linoca, Dona Linoca, o Kélcio, Igor, o Maguinho e o Oziel. Então, 6 pessoas. Essas 6 pessoas que são ligadas à IBP estavam pleiteando, e é direito de todo mundo fazer isso, disputar as eleições, inclusive de grupos distintos, né? Quando foi chegando a reta final, muitos decidiram não vir candidato e se habilitou, ou se habilitaram 2, o Oziel e o Magno. O Oziel já tinha sempre definido um grupo político dele, o partido e tal, e o Maguinho ficou numa incógnita. E o Maguinho pediu minha ajuda. E eu disse assim: Maguinho, você tem alguma paixão por algum dos candidatos que nós temos a prefeito aqui? E ele disse: não tenho nenhuma paixão. Eu disse: então vamos lá. Sugestão minha: procure um partido que dê a você as condições de você ser eleito com o menor número de votos. Isso é uma estratégia da política. Então você vai procurar um partido, e quem é muito bom em orientar isso é o Eduardo Braide, que é deputado federal. Inclusive, vou só lembrar você, eu estive candidato pelo PMN e eu tive em torno de 15 mil votos e quase fui eleito com 15 mil votos. Estou primeiro suplente. Mas tiveram candidatos, inclusive teve um que, se não me engano, teve 33 mil votos e não ficou nem na segunda suplência. Então o Braide, ele é muito bom, inteligente nessa questão de entender qual lado é melhor para disputar uma eleição. E ele disse: olha, vamos usar a estratégia, vou sugerir a vocês que usem a estratégia que usamos para deputado estadual, que use em Pinheiro. Então qual era a ideia? E eu vou citar aqui meu amigo Joel, inclusive ele pediu, falou, pode citar meu nome, o Dr. Joel Júnior, ele estava à frente e está à frente do Podemos, aqui na cidade de Pinheiro. Então qual era a estratégia? O Joel teria os candidatos que são amigos dele, eu também tenho os candidatos que são meus amigos que disputar. Então qual era a ideia? Põe todo mundo num partido, esse partido não coliga na majoritária, então todo mundo fica livre para militar com o candidato a prefeito que quiser militar. Se não quiser ser militante de nenhum, também será livre. Então esse era o combinado e foi assim até a reta final. Até que o meu amigo Dr. Joel nos ligou e disse que não teve condições, não foi possível viabilizar esse projeto. Então o Maguinho precisava de uma sigla para disputar a eleição. Então foi feito um cálculo, a decisão foi particular, a decisão foi dele, entendendo ele que a possibilidade de ser eleito neste partido que ele escolheu foi maior, então ele escolhe disputar as eleições pelo partido que ele vai disputar. Então, gente, isso não quer dizer que eu tenho compromisso com nenhum candidato a prefeito. E aí eu vou ser bem claro, vou ser muito claro. Mantendo-se este cenário político atual, e não havendo um fato novo, na ausência de um fato novo, mantendo-se esse cenário que eu descrevi aqui para vocês, qual será a minha postura? De neutralidade. E isso eu disse para o doutor Leonardo, isso eu disse para o atual prefeito Luciano e para o ex-prefeito Filuca. Então a minha postura será de neutralidade. E infelizmente estou sendo até obrigado a resguardar, dizer para quem eu vou votar, porque infelizmente eu queria muito ser uma pessoa que eu pudesse falar, mas o que eu falo vira um fato político. Então, se eu disser que eu voto em A, B ou C, isto vira um fato político. Então, por conta disso, eu irei me resguardar
e não irei, então, nem mesmo dizer para quem eu irei votar. Tá, e eu escolhi o Magno para ser o candidato da IBP? Não, converse com o Magno, converse com as pessoas da IBP. O que aconteceu? O Magno, na indisponibilidade de muita gente dentro da igreja, eu lembro que ele chegava e conversava com as pessoas e perguntava: fulano, você quer ser candidato? A pessoa dizia não. Perguntava para o outro: você quer? Não. E um dia o Magno começa a entender, e ele me chamou e disse: olha, pastor, eu recebi uma palavra, uma direção muito forte que eu preciso de candidato, já falei com fulano, e vão me apoiar, e eu quero me viabilizar e já declarar que eu sou pré-candidato a vereador aqui em Pinheiro. O senhor me ajuda? O que você acha que eu disse para ele? Gente, eu nunca devi nada a ninguém, eu não devo nada a ninguém, muito menos gratidão. O Magno se expôs muito no sol e na chuva na época que eu estive candidato. Tenho uma dívida de gratidão com ele, preciso fazer um gesto por ele. Ele muito querido, extremamente carismático, logo essa vontade dele começou a crescer nos relacionamentos que ele tem, que não é só aqui dentro da igreja, é fora, né? E ele conseguiu se viabilizar, e óbvio que terá meu apoio, minha ajuda, toda a minha ajuda, mas eu quero enfatizar, eu, pastor Ribinha, mantendo-se este cenário político que nós estamos na ausência de um fato novo, a minha postura será essa que eu falei, de neutralidade. Então ore, peça a Deus que te mostre quem é a pessoa que mereça seu voto, tá bom? Vote com consciência e que fique bem claro, aquele que se tornar prefeito, a despeito de ter sido aquele que eu votei ou não, será o prefeito de Pinheiro. E eu, como pastor, preciso servir a cidade, no que eu puder ajudar Pinheiro, eu irei fazer isso. Então, essa é a minha postura. Quero ser, na política, como eu sou, como pastor, respeitoso para com os diferentes. Você tem uma ideia? Quem é próximo de mim sabe disso. Uma das pessoas que eu mais admiro, diria até que a pessoa que eu mais admiro nesta cidade é alguém cuja teologia é extremamente diferente da minha, que é o grande Padre Risso. Eu tenho convicções teológicas diferentes da do Padre Risso, mas, no entanto, é a minha opinião, você pode ter a sua, né? Eu respeito a sua, respeite a minha. Não conheço ninguém que tenha feito pelo social o que ele fez. Então, ele é, para mim, uma referência. E me dou super bem com ele. Então, vão ter pessoas que na política eu vou ter divergência, não teológica, mas ideológica. Preste atenção. Vão ter pessoas que eu terei divergências ideológicas. Mas se essas pessoas estiverem em posição de governo, eu não serei, de maneira nenhuma, eu não irei fazer aquela política baixa, de dificultar o trabalho para que a pessoa consiga fazer o seu trabalho e ajudar a cidade. Se eu tivesse sido eleito como deputado, eu ia mostrar algo para Pinheiro. Independente de quem estivesse prefeito nessa cidade, eu iria sim enviar as minhas emendas para Pinheiro. Mas o pior é que muita gente ia dizer assim: eu não estou entendendo, pastor Ribinha não é do lado do prefeito, mas manda as emendas dele para a cidade. Pois é, eu não entendo, é quem pensa assim, porque eu entendo que o meu lado tem que ser o povo, e não o lado de um grupo, de um setor, de um segmento. É assim que eu penso, seria assim que eu iria ser como político, porque é assim que eu sou como pastor, e quem caminha comigo de perto sabe disso. Desejo que eu tenha conseguido esclarecer estas questões. Não sei se ainda terá uma outra especulação com meu nome, acredito que não, mas se tiver, o tempo, a campanha política vai mostrar toda a verdade. Deus abençoe Pinheiro e que Deus coloque nas posições do governo as melhores pessoas que Ele tem no coração dele. Deus abençoe a todos.